Clara, temos livro? Temos. Olha aqui. Outras vidas que não a minha. Eu quero. Emmanuel Carrère. Olha, eu fico até um pouco sem graça de recomendar livro do Emmanuel Carrère pelo seguinte, porque ele é tão bom, e todo mundo sabe disso, que digo, por que eu estou recomendando uma coisa que todo mundo sabe que é maravilhosa, e todos os fãs do Emmanuel Carrère, quando chegarem na livraria e verem que tem um novo livro dele, oba! Emmanuel Carrère. Mas esse livro é absolutamente espetacular. Isso é uma reedição brasileira, uma segunda edição, porque esse livro ele já tem alguns anos. Chegou a ser lançado no Brasil e agora está sendo lançado novamente. Eu não tinha lido quando ele saiu. É o seguinte, Emmanuel Carrère, isso aqui, se você me perguntar se isso é um romance, não sei, porque a coisa que o Emmanuel Carrère faz é sempre muito confusa. Você não sabe. Eu tendo a classificar como não ficção. Quando eu catalogo na minha biblioteca, os livros dele eu boto como não ficção, não boto como ficção. E esse aqui certamente é não ficção, porque são... Eu nunca li. Me explica do que você está falando, que eu não estou entendendo. Então vou te explicar. Porque isso aqui não é um romance, aqui está escrito, olha... Um romance oceânico cheio de sonho e de fúria. Não é um romance. Isso é uma crítica do Libération francês, mas eu acho que o romance é, geralmente, uma obra de ficção. A gente tem tido muito hoje autoficção, né? Como Annie Ernaux, enfim. O Carrère é craque nisso, porque ele fala sempre dele mesmo e com isso ele fala dos outros. E fala dos outros maravilhosamente bem, falando dele mesmo. Então, isso aqui seria um pouco memória, um pouco reportagem, tem muitas entrevistas, jornalismo, reflexão, filosofia, é tudo misturado. Porque aqui você tem um cara que tem uma cabeça absolutamente espetacular, tecendo considerações sobre dois assuntos muito profundos. O livro começa quando ele está de férias com a mulher e com os dois filhos adolescentes, o dele e o dela, no Sri Lanka, num hotel que fica no alto de uma colina. E um dia eles acordam e está esquisito. Eles não sabem o que está esquisito, mas tem alguma coisa esquisita. E aí ele desce, e ele não gosta daquele hotel, ele está irritado, ele gostaria mesmo de ter um hotel ali na beira d'água, mas, enfim, vão ficando naquele hotel. Esse dia que está tudo esquisito, ele desce a colina. E quando ele desce a colina, começam a vir pessoas na direção dele, cheias de lama e sangue, e desarvoradas. E está tudo bizarro. E aí ele olha para um lado, está tudo bem, como sempre teve, mas do outro lado, tudo que havia do outro lado acabou, virou lama, foi o tsunami. Nossa. Ele, a mulher e os filhos escaparam do tsunami porque eles estavam no hotel da colina que ele não queria, em primeiro lugar, que estava chateado de ficar naquele hotel lá em cima da colina. E eles falam de um casal francês, de que eles haviam ficado amigos, assim, que negócio que você está de férias, se encontra, né? E esse casal tinha uma filhinha pequena, e essa filhinha é levada pelas ondas. Então, é esse recorte do tsunami, né? Essa tragédia familiar única ali, numa tragédia que matou 290 mil pessoas. Tá? Então, depois disso, ele passa para o caso da cunhada dele, a irmã da mulher, que está morrendo de câncer simultaneamente a esse tsunami. E é uma pessoa muito jovem e tem 3 filhas pequenas. E é uma juíza no interior. E ele nunca nem tinha prestado tanta atenção assim nela, mas depois que ela morre, ele começa a conversar com o colega dela, não com o marido, com o colega
dela de juizado ali, um outro juiz. E ele se dá conta da importância daquele trabalho, porque são dois juízes que estão defendendo as pessoas pequenas das grandes corporações, enfim, defendem dos bancos, defendem das empresas, uma defesa de consumidor, de cidadão pequena. Não são juízes que vão decidir as grandes causas mundiais, não é o STF, é uma corte de província. Corte local, uhum. É. E são juízes que têm uma vida muito mais simples do que os nossos, hein? Porque são juízes comuns, não são os deuses super remunerados que nós temos aqui no Brasil. E ele começa... Então, o centro desse livro, apesar do livro começar falando dessa tragédia, dessa família que perde a filhinha, eu acho que o centro do livro é a história desses dois juízes, dessa juíza que morre e deixa as 3 filhas pequenas. Quer dizer, é o contrário daquela outra tragédia, né? Ali tem uma família que perdeu uma filha pequena, e aqui você tem um marido que perde a esposa de 33 anos e as filhinhas que perdem a mãe. E é uma reflexão dele sensacional sobre a vida humana, sobre o luto, sobre o que é estar no mundo, sobre empatia, sobre a vivência de cada um. Ele é um observador extraordinário da natureza humana. Ele é um pensador fora do comum. E ele é um escritor extraordinário. Então, você entra nisso aqui como se fosse um romance, de fato. Eu estou encantado. É um page turner, de verdade. Você não consegue, pega esse livro, você não larga. Você fica lendo. Mas não é aquela coisa de ler para saber o que aconteceu, quem matou. É que você entra no fio do raciocínio dele e da descrição dele dessas emoções humanas e dessas realidades humanas e das nossas fragilidades, e você não quer parar de ler. É um dos melhores livros dele. Deixa eu fotografar. Fotografe. Pronto. Você vai adorar esse livro. Eu tenho certeza de que eu vou adorar esse livro. Ele é fantástico. O que o Emmanuel Carrère escreveu, escreve, etc., eu gosto sempre. Mas esse é, de fato, um dos grandes livros dele. Você se lembra que há um ano, talvez, eu recomendei Yoga aqui. Eu lembro. Que é maravilhoso também. Muito bom. Esse aqui é tão bom quanto, se não for melhor. É difícil dizer qual é o melhor livro dele, sabe? Eu tenho sempre esse problema. Cada vez que eu leio um livro dele, eu acho melhor que o outro. Aí eu pego o outro e digo, não, peraí, não, mas esse aqui é sensacional. Eu super recomendo, sabe? Porque... E esse título eu gosto muito, porque é muito sobre o que ele escreve. Como ele sabe que ele escreve sempre sobre ele, está aqui, outras vidas que não a minha. Ele está escrevendo sobre outras vidas que não são a dele. Mas ele está aqui também. Ele é personagem. Tanto que o começo do livro, aquela cena lá no Sri Lanka, começa com ele pensando que precisa se separar da mulher. É um casamento que está indo mal e depois acaba mesmo. Mas, enfim, é sensacional, sabe? Super recomendo esse livro. É um livro triste, né? Não é necessariamente triste, é reflexivo. Tá. Ele tem, é claro, não é um livro alegre. A filhinha dos caras desaparecer, isso não tem nenhuma alegria. Aquela juíza extraordinária morrer com 33 anos, tudo isso é triste, mas não é triste naquele sentido clássico. É humano. São coisas que acontecem com a gente na vida e... Enfim, ele está falando dessas coisas. É isso. Vida.